Oi, gente! Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua, uma das facetas desse canal, e hoje eu vim aqui para mais um Entre Mitos e Realidades. Para quem tá chegando agora, é um quadro onde eu pego os mitos do tarô, né, do baralho Tarot of the Divine, que é uma autora junto a mitos do mundo inteiro, e colocou, né, cada arcano um mito. E enquanto eu estudava, acabei me encantando pelas histórias. Eles trazem reflexões muito bacanas e complementares para as leituras, né? E então eu resolvi criar esse quadro para compartilhar as histórias, as reflexões que esses mitos trazem para a nossa vida. Eu não necessariamente falo sobre o arcano do tarô e o significado da carta, é mais a contação da história e alguns pontos interessantes que a gente pode pensar a partir disso. Beleza? E o mito de hoje, ele é um mito muito querido por muitas pessoas e acabou ficando muito conhecido por conta da Disney, que é a história de Aladdin. Mas a história que a Disney trouxe, como a gente bem sabe, não é ali o rolê original que aconteceu, né? Não é uma história muito bem apegada às origens. E hoje, então, a gente vai desvendar aí mais profundamente como era a história original de Aladdin. Esse mito, ele tem origem na China, a história de Aladdin. E com o passar do tempo, ele acabou ficando famoso porque ele foi inserido no livro do Mil e Uma Noites, que foi onde a história ganhou destaque e acabou chegando a outros locais. Mas, originalmente, o comecinho de Aladdin, ele é uma história chinesa. E a história, né, começa falando sobre o pai de Aladdin, que era um alfaiate, que queria ensinar a profissão para o filho, mas o filho era preguiçoso, ocioso, só queria saber de ficar brincando na rua com os amigos e nunca deu muito interesse, né, em aprender um ofício, em querer crescer e se desenvolver, ser alguém na vida, seja lá o que isso significa. E o pai do Aladdin acabou morrendo de desgosto, né? Ele ficou doente porque ele queria que o filho tivesse uma vida boa, uma vida melhor, e o filho tava meio tipo, me deixa viver só, sem obrigações. E então Aladdin, né, cresceu sendo criado só pela mãe, eles passavam por muitas dificuldades, recebiam ajuda do povo da vila, e ele sempre muito desconexo, andando pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, sem querer fazer nada. Até que um dia chegou um mago, que ele não sabia que era um mago, né, mas chegou uma pessoa aleatória, e chegou pra Aladdin e perguntou: "Você é filho do alfaiate?" Aladdin: "Sim, mas meu pai já morreu." Aí o cara começou a chorar, ficou todo emocionado, aquele melodrama, e disse pro Aladdin que ele era o tio do Aladdin, né? Irmão do pai dele. E ele reconheceu o Aladdin porque ele era muito parecido com o pai. Daí esse cara pediu pro Aladdin ir pra casa e contar pra mãe dele que ele tinha chegado, que esse tio tinha chegado e queria conhecê-la. A mãe do Aladdin ficou meio assim, né? Mas ela achou, porque ela sabia que o marido tinha um irmão, mas ela achava que ele já tinha morrido. Mas, né, o cara foi tão convincente com a Aladdin, ela acabou cedendo, preparou uma jantinha, o cara chegou com fruta, chegou com comida, chegou com vinho, e fez todo um melodrama na história sobre o quanto ele amava o irmão, e ela acabou acreditando nele também. Até que ele perguntou o que o Aladdin fazia da vida. A Aladdin abaixou a cabeça, a mãe começou a chorar, e ele se ofereceu então para ensinar negócios, né, pro Aladdin. Ele queria montar uma loja e botar o Aladdin como gerente. A mãe dele ficou super feliz e permitiu que o Aladdin passasse tempo, né, com esse tio. E assim foi, eles passavam vários dias, ele comprou roupas pro Aladdin, eles conversavam muito, até a mãe ir ganhando confiança. Quando chegou ali num nível legal de confiança, ele saiu para dar uma volta maior com o Aladdin. Eles iam passar alguns dias fora.
Então ele começou a levar o Aladim pelo deserto e eles caminharam, caminharam muito. O Aladim já tava de saco cheio, mas ele ficava contando umas histórias para encantar o Aladim e ele acabava acompanhando o ritmo. Até que eles chegaram num lugar super isolado. E daí o mago tirou, né, do bolso um pó, não se sabe o que é, e falou umas palavras mágicas. E daí o chão se abriu, tinha um assal... Não vou conseguir pronunciar a palavra agora, ai que ódio. Não vai sair. Mas enfim, tinha aquelas tampas no chão que você ergue, ótimo, me entendam. E pediu, o Aladim ficou com medo, quis fugir, daí ele segurou o Aladim e falou: eu vou te dar esse anel aqui, pra se alguma coisa der errado, e você vai seguir exatamente o que eu digo. Você vai até lá no final, não vai encostar em nada, vai passar por um pomar de frutas, vai pegar uma lamparina, jogar o óleo dela fora e vai trazer essa lamparina pra mim. O Aladim ficou, beleza, né? Não tinha muita opção, né? Como é que ele ia voltar? Não sabia como voltar. Entrou, fez tudo certinho, colheu umas frutas do pomar. E quando ele tava voltando, o mago diz: me dá a lamparina e eu te puxo pra fora. Aí o Aladim ficou tipo: não, você me puxa pra fora e eu te dou a lamparina, né? Vamos ter um negócio aí do me ajudar primeiro. Eu fui até lá e peguei. Aí o mago ficou putaço, trancou o Aladim lá dentro, fechou tudo magicamente, foi embora. Aí deixou o Aladim lá pra morrer. Ele ficou desesperado, né, dentro daquele negócio meio cavernoso, e começou a esfregar as mãos, porque tava ficando com frio. Ao esfregar as mãos, ele tocou no anel, e saiu um gênio desse anel. Daí ele falou: eu sou escravo do anel, o que você deseja? O Aladim ficou tipo: me tira daqui, só me tira daqui. Aí ele conseguiu sair, né, o gênio tirou ele da caverna, e ele foi se arrastando até em casa e caiu desmaiado na soleira. A mãe dele colocou ele pra dentro e ele pediu alguma coisa pra comer, não tinha nada pra comer. Aí ela falou: ai, eu tenho um algodão fiado aqui, eu vou vender. Ele falou: não, deixa que eu vendo essa lamparina, essa coisa velha aqui. Deve dar mais dinheiro do que teu algodão, deixa o algodão aí guardado. Aí ele começou a esfregar a lâmpada pra poder cobrar mais por ela. E saiu outro gênio. Sim, na história original de Aladim temos 2 gênios, o da lâmpada e o do anel. Daí a mãe do Aladim desmaiou quando viu o gênio e ele pediu um banquete, né? Tava com fome, sabe-se quanto tempo ele ficou sem comer. Aí eles comeram um dia inteiro e a comida veio em bandejas de prata. Então ele vendia essas bandejas de prata, ficava com dinheiro, sobrevivia um tempo, pedia uma refeição pro gênio. E assim eles passaram anos, sabe? Nesse mesmo esquema, nessa mesma simplicidade, vendia quando dava, pedia pro gênio quando não conseguia. Até que um dia o sultão falou que eram para todas as pessoas ficarem em casa com as janelas fechadas, porque a filha dele ia ir e voltar da casa de banho. Então ninguém podia olhar para ela. A menina era imaculada, não podia olhar. E o Aladim ficou muito curioso para ver ela, né? Porque sim. Tipo assim, por que ninguém pode ver, né? E ele se escondeu perto da casa de banho, porque ela usava um véu. Ela só tirava o véu do rosto quando ela ia entrar em algum lugar. E ele conseguiu espiar o rosto da Jasmine, que na história a Jasmine na realidade não tem nome. Mas por efeitos dísnicos, vamos deixar a Jasmine. E enfim, ficou super apaixonado por ela, decidiu que queria casar com ela, foi pra casa completamente nas nuvens e falou pra mãe dele:
eu quero casar com a filha do sultão. Daí a mulher começou a rir da cara dele, né? Porque ela ficou tipo, te enxerga, meu filho. Cadê o teu bom senso, né? Pelo menos bom senso você tinha. E ele insistiu, insistiu, insistiu. Então ela falou, tá bom, vou lá pedir a mão dela pra você. Aí, lembra aquelas frutas que ele tinha colhido no pomar? Então, na realidade, o negócio não era bem fruta, eram umas pedras preciosas. Era tipo fruta no pé, quando ele colheu, se transformava numa joia rara. Aí ele pegou aquilo, colocou dentro de um guardanapo pra mãe dele levar, né, como o preço do dote. Aí, chegando lá, o sultão estava em reunião. Ela ficou 6 dias em pé esperando para falar com o homem, né? Até que o povo, cansado de olhar para a cara dela, quando acabou a reunião, levaram ela até o sultão. Daí ele pediu para ela falar, ela não quis falar na frente de todo mundo, então ficou só o sultão e o vizir dele. E daí ela falou, olha, senhor, já me desculpa por qualquer coisa assim de começo, mas o meu filho quer casar com a sua filha. Caiu de amores por ela, assim, do absoluto nada, e resolveu que é isso pra vida dele. Aí o sultão ficou tipo, olhou pro vizir, o vizir olhou pra ele, aí ele olhou, o que você tem aí no guardanapo? Aí quando ela abriu e ele viu, tinha aquelas joias que ele nunca tinha visto igual na vida. Aí ele olhou pro vizir, tipo, vou aceitar? Aí o vizir queria que a Jasmine casasse com o filho dele, não com outro homem, entendeu? Aí ele falou, dá 3 meses pra ela, pro senhor ir pensando, pra ver se o filho dela quer isso mesmo, já que foi tão súbito assim, né? Vai que o menino muda de ideia, dá 3 meses. Aí ele falou, beleza, daqui a 3 meses a senhora volta aqui que eu tenho a resposta. Ela foi pra casa, o Aladim ficou super contente e pacientemente esperando os 3 meses. Até que um dia a mãe dele estava indo comprar óleo, né? Já tinha dado uns 2 meses que ela tinha falado com o sultão e o povo da rua estava todo eufórico, porque a Jasmine ia casar com o filho do vizir. Ela voltou correndo para casa e contou para Aladim. O Aladim ficou muito puto e criou um plano, maravilhoso plano do Aladim. Ele pediu pro gênio que à noite era para teletransportar a cama do filho do vizir e da Jasmine pro quarto dele. E assim, quando deu meia-noite, o gênio fez. Aí, quando eles estavam teletransportados, o Aladim falou, agora você vai pegar esse daqui, filho do vizir, e vai levar ele pro meio do nada e vai deixar uma noite inteira fora. Vai passar a noite no frio, sentadinho no meio da areia do deserto. Aí ele falou com a Jasmine que não era pra ter medo, que ela tinha sido prometida pra ele e que eles iam se casar. Deitou do ladinho dela e dormiu a noite inteira. A pobre coitada passou a noite chorando. De manhã cedo, o gênio volta com o filho do vizir, o Aladim dá tchau pros dois e eles são teletransportados para dentro do quarto da Jasmine de novo. Quando o sultão chega para dar bom dia pro casal, o filho do vizir pula, some, se esconde e a Jasmine chorando ainda, loucamente aos prantos. Aí ela não quis falar com o pai dela, mas para a mãe dela ela contou o que aconteceu. A mãe dela ficou, minha filha, isso foi só um sonho, tá? Alucinação da sua cabeça. Não dá bola pra isso, segue com a tua vida. Na segunda noite, o Aladim fez a mesma coisa. Deixou o papo coitado a noite inteira no frio. Dormiu tranquilamente ao lado da Jasmine, apavorada. E de manhã mandou ele de volta. Aí a Jasmine contou de novo. O sultão tava putaço com ela, que ela tava inventando mentiras. Ela falou, então fala com o filho do vizir. Vai lá e pergunta pra ele. Aí ele perguntou. O filho do vizir confirmou. E falou que não queria passar mais nem um segundo casado com a Jasmine. E o casamento foi desfeito. Aí Aladim esperou até o final dos 3 meses e mandou a mãe dele de novo
Só que dessa vez a mãe dele não foi tão bem vestida. Aí o sultão, né, ficou tipo, o que eu faço? Eu falei pra mulher que eu ia dar a resposta, né? Aí o vizir, olha, pede um preço que nenhum ser humano no planeta vai conseguir pagar pela tua filha. Daí ela vai desistir e vai embora. Ele pediu 80 escravos e 40 bacias de ouro. Ela foi pra casa achando que tava tudo perdido. E Aladim ficou tipo... Chamou o gênio. 80 escravos e 40 bacias de ouro. Se trocou, se perfumou, pegou todas as beregnites das roupas. E foi até o sultão. Lá... Ele não, mentira, ele ainda não foi. Ele mandou a mãe dele com o preço, né? Com o dote. Daí o sultão falou, pode trazer o seu filho que eu tô pronto pra receber ele. Pagou o preço que ninguém podia pagar, né? Eu vou fazer o quê? E daí ele foi, todo preparado. Conheceu a Jasmine, o sultão queria casar ele já naquele mesmo dia. Daí ela falou, não, espera que eu vou construir um castelo pra ela. Chamou o gênio, construiu um castelo imenso, sem igual, né? Durante esse tempo ele saía na rua distribuindo dinheiro para as pessoas, para ajudar, né? Principalmente aqueles que ajudaram ele quando ele passava dificuldades com a mãe. E o povo foi se afeiçoando a ele. Até que o castelo ficou pronto, eles casaram, ele virou general? Ou algo nesse sentido das tropas do rei, venceu batalhas em nome do rei, liderava caças, enfim. Tava tudo fluindo muito bem. Até que o mago teve um vislumbre assim, pois é, e aquele menino lá que eu não consegui a lâmpada com ele, como é que tá? Fez umas magias e descobriu que Aladim tava vivo, tava rico, tava casado com uma princesa, tava morando num castelo. Aí ele ficou o quê? Putaço, né? E viajou pra ir atrás do Aladim, porque ele sabia, né, ele viu que Aladim tava fazendo uso da lâmpada mágica que ele queria pra ele. E chegando lá onde eles moravam, ele conheceu o castelo, viu tudo, comprou lâmpadas novas e saiu gritando, tipo, como se ele tivesse alucinado, que ele estava aceitando lâmpadas velhas e em troca ele dava uma nova. Aladim estava onde? No meio de uma caça, não estava em casa, mas a lâmpada dele estava. Aí, tipo, tava todo mundo zombando do homem, achando que ele era maluco, né? Tinha perdido o juízo. Porque ele pegava lâmpadas velhas e dava uma nova. Daí a Jasmine falou, vai lá fazer a alegria do homem. Pega essa velharia e dá lá pra ele ficar feliz. Aí, beleza. Ele pegou, deixou o escravo da Jasmine escolher qual lâmpada ele queria, né, das novas, e se afastou da cidade. Quando anoiteceu, ele esfregou a lâmpada e pediu para teletransportar o castelo, a Jasmine, tudo que o Aladim tinha criado para um lugar muito distante, remoto, né? Aí o rei simplesmente olha pela janela dele, cadê o castelo que a minha filha morava? Cadê minha filha? Ele fica putaço, manda ir buscar o Aladim. Eles encontram o Aladim, vem arrastando ele, né? E o povo vem atrás para não ferirem o Aladim. Ele estava pronto para mandar, enfim, cortem as cabeças. E a população estava invadindo o castelo. Ele teve que pedir para segurar. Aí o Aladim falou, me dá 40 dias que eu consigo o castelo e a sua filha de volta. Se não conseguir, o senhor me mata do jeito que o senhor quiser. Aí, pela pressão da população, ele aceitou. E Aladim estava perdido já, sem saber o que fazer. Pronto para se afogar em um rio. Né? Se jogar no rio. Entendo. Aí, ele de novo colocou as mãos para
sei lá, rezar alguma palavra nesse sentido, se conectar. E esfregando o anel, surgiu o segundo gênio, né? O gênio do anel. Ele usava tão pouco esse gênio que esqueceu dele. Aí o gênio falou, o que você precisa? Aí ele ficou, eu quero o castelo e a minha esposa de volta. Aí o gênio ficou, isso é com o gênio da lâmpada. Entendeu? Departamentos, o que o gênio da lâmpada fez, ele que resolve, o que eu faço, eu resolvo. Aí o Aladdin, tá, então me leva pra onde a Jasmine está. E assim foi. Teletransportado pra lá, dormiu, né, porque já era noite. E quando ele acordou, a Jasmine acabou abrindo a janela e viu ele. Aí eles foram, se reencontraram. Ela contou que o mago tinha explicado do gênio, da lâmpada, ela viu a besteira que ela tinha feito, pediu desculpas, falou que o cara estava cismado em casar com ela, mas ela só chorava e era rude com ele. E a Aladdin falou, olha, se veste bem, linda e maravilhosa, fala que você acredita nele que eu morri e chama ele pra jantar com você, mas pede um vinho especial pra ele. Aí você vai botar esse pozinho aqui dentro do vinho dele e vai deixar ele beber. Assim a Jasmine fez, o mago morreu, Aladdin pegou a lâmpada de volta, teletransportou todo mundo, mostrou pro rei a lâmpada, o gênio, o mago morto. Aí eles viveram um período de paz e tranquilidade. Só que o mago tinha um irmão mais cruel ainda do que ele, né? E esse irmão resolveu vingar o mago da lâmpada. Então ele viajou até onde Aladdin estava, descobriu que tinha uma benzedeira muito famosa na região que Jasmine adorava. Então ele se maquiou como mulher, se vestiu como ela, aprendeu os trejeitos dela, matou ela e começou a andar pela cidade abençoando as pessoas. Quando a Jasmine soube, chamou ela pra dentro do castelo, né? Porque aí conseguiu se aproximar dela, ficou um tempo ali vivendo com eles. E ele convenceu a Jasmine a fazer um pedido muito específico. E era equivalente, né, esse pedido, essa combinação de palavras significava para o gênio enforcar o mestre dele. Aí o gênio ficou putaço e falou pro Aladdin que quem tinha proposto isso não era um pedido da Jasmine, que ela tinha sido intoxicada pelo irmão malvado, mais malvado do mago. E Aladdin resolveu dar um jeito nisso. Ele falou que estava com dor de cabeça, pediu para chamar a mulher. E quando esse irmão do mal se aproximou, ele esfaqueou e matou o irmão. E daí sim eles viveram felizes para sempre, tiveram uma penca de filho. Aladdin sucedeu o sultão, governou por muitos anos em harmonia com o povo e deixou uma longa linhagem de reis. E é assim que termina a história. E ele é um mito bem longo, né? E os mitos do Mil e Uma Noites são assim, galera. São imensos. E eu dei uma boa resumida. Mas, enfim, né? É um mito muito interessante que vem trazendo sobre as oportunidades que surgem na nossa vida, tanto para bom quanto para ruim, sobre como a gente usa as ferramentas que a gente tem ao nosso favor, né? Porque o Aladdin podia ter feito as coisas muito diferentes. Ele poderia ter cedido ao poder que a lâmpada dava para ele. Ele ficou dependente da lâmpada, né? Até porque ele pedia ali um pouco de dinheiro, um pouco de comida pro gênio. Mas ele e a mãe viveram muitos anos na simplicidade. Ele podia ter pedido o castelo, ele podia ter pedido ouro, ele podia ter pedido riqueza desde o começo. Mas não, ele só fez isso quando ele conheceu a Jasmine e ele sabia que para estar casado com ela teria que ter ali, né, uma equivalência. E ainda assim, quando ele se casou com ela, a humildade dele permaneceu, os valores dele permaneceram. Então, houve essa não corrupção desses valores.
mesmo com tudo que ele conquistou na vida. Então, essa ociosidade, essa simplicidade, né? Ela tem os extremos, porque em um ponto ele viveu muito conformismo, tipo, a minha vida é assim, e é isso, desse jeito tá bom pra mim, não preciso me estressar, não preciso isso, não preciso aquilo, me viro com o que eu tenho, às vezes eu vou, faço um bico. E assim ele viveu por muitos anos nesse conformismo. Mas também quando ele encontrou uma meta de vida que mexeu profundamente com ele, quando ele teve um desejo tão genuíno, aí sim, ele começou a trabalhar, ele começou a se esforçar. Trabalhar não tanto, né? Porque o negócio ficou com o gênio que teve a parte pesada do rolê. Mas ainda assim, ele soube utilizar os recursos que ele tinha para alcançar esse objetivo, que era se casar com a princesa. E ainda assim, querendo ou não, quando ele se casou com ela, ele acabou indo trabalhar, né, como um guerreiro pro sultão. Então, é um ponto de olhar assim, sabe? Essa paciência. Ele foi muito estratégico, ele foi muito inteligente para conseguir aquilo que ele queria, né? Dentro da história, algumas escolhas duvidosas, né? Talvez sequestrar, assim, uma pessoa não seja o melhor jeito de resolver uma situação, né? E, enfim, também fala sobre ele ter esse planejamento e ainda assim ele perdeu tudo. Ele tava pronto pra desistir, mas teve esse lampejo de esperança, né, de determinação pra reconquistar aquilo que já era dele, reconquistar aquilo que ele acreditava, reconquistar aquilo que era importante, sabe? Então eu acho que são pontos, assim, muito interessantes pra gente pensar na história, né? Tanto pelo lado do fanatismo, porque, enfim, né, ele ficou obcecado com o rolê, e isso não é uma coisa muito boa. Mas quando em equilíbrio, trazer essa determinação, ter né, essas vontades tão intrínsecas que mexem com a gente, que nos colocam em movimento, ter esse algo interno que faz quebrar essas barreiras do comodismo, é algo que faz diferença, é algo que é muito bacana, é algo que traz um suspiro de vida, traz uma renovação, traz uma transformação interna, né? E também traz essa questão do gênio, né? Porque o Aladdin materializou as coisas através dos desejos, através daquilo que ele queria, e o gênio que trouxe para esse plano, que construiu nesse plano. Mas ainda assim, se o gênio some, os sonhos e os desejos somem, né? Tudo aquilo que ele construiu não foi realmente ele que construiu. Foi algo feito por outro ser, que depende da existência e da conexão e da relação com esse outro ser. Então esse também é um ponto pra gente se pensar, né, na nossa vida, sobre o que realmente a gente constrói, o que realmente é nosso, que faz parte da gente, que não depende das outras pessoas, que não pode ser derrubado pelas outras pessoas. São pontos muito interessantes, né? De até onde esse sonho e essa fantasia te nutre e te incentiva a conquistar algo, e de até onde esse sonho e essa fantasia te aprisionam, te limitam. Será que ele conseguiria construir tudo que ele construiu se ele não tivesse o gênio? Porque ele tinha lábia, ele tinha jogo de cintura, ele sabia lidar com as pessoas. Então, não chegaria no nível de riqueza que ele chegou? Provavelmente não. Mas ele tinha ali um potencial para lidar com essas situações, sabe? E ele utilizou os recursos que ele tinha, obviamente, de maneira muito inteligente. Mas é muito sobre isso, sabe? Esses pontinhos de reflexão eu vou deixando assim, porque o vídeo já tá muito longo, tá dando tempo limite do YouTube. Então, se vocês têm uma visão diferente, se vocês querem compartilhar alguma coisa, tanto aqui nos comentários, quanto na DM lá no Insta, os arrobas ficam sempre aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tem o Inconscientes, tem o meu canal, tem o canal da Lua.
o arroba, né, da Lua Púrpura. E se quiser conversar, estamos sempre por aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Até o próximo e um beijo.